No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Filipe Santos Costa, uma daquelas que vai dar mais gozo sobre o resultado de domingo, visto que Filipe Santos Costa voltou à hostilidade a André Ventura, tendo em consideração que eu considero que é aqui uma redundância, mas é ainda mais gratuita do que o habitual, porque neste momento André Ventura fez uma campanha mais calma, também já a apelar eventualmente à passagem à segunda volta. Houve candidatos muito mais envolvidos em hostilidades do que o André Ventura, e o Filipe Santos Costa insiste nesta hostilidade habitual que tem a André Ventura, dizendo que ele está a tentar comer com talheres, que é o que uma pessoa civilizada faz, deixando evidentemente implícito que André Ventura não come com talheres e nem é civilizado. Enfim, vamos ouvir e fazer uns comentários. Santos Costa, boa tarde uma vez mais, obrigada por te juntares a nós. Faz a mesma leitura do João Marcelino face a estes últimos resultados da Tracking Poll, e pergunto também se são uma confiança extra, sobretudo para António José Seguro, que, como o João Marcelino recordou, esteve à frente na grande maioria destas sondagens. Sim, e desse ponto de vista há uma solidez muito grande nessa rota ascendente. António José Seguro não lidera todas as sondagens, embora tenha liderado quase sempre a Tracking Poll. Há outras sondagens que põem André Ventura em primeiro lugar, mas em todo o caso percebemos que os dois candidatos mais consistentes neste momento são aqueles que menos se meteram em zaragatas, aqueles que menos se meteram em bulhas, em luta na lama. E, portanto, não será por acaso. André Ventura começou sendo o típico André Ventura, com os cartazes insultuosos, com aquela mensagem de ódio, depois percebeu que tinha margem suficiente para começar a comportar-se de forma civilizada, começar a usar talheres, esse tipo de coisa que fica bem em sociedade. Isto é inacreditável. Como é que este homem diz isto em televisão sem se rir? Isto é francamente inacreditável. Como o próprio até assume, o André Ventura fez uma campanha menos hostil. Admito que no início tenha tido aqueles problemas com a comunidade cigana, tendo em conta que a comunidade cigana ou associações representantes da comunidade cigana basicamente processaram André Ventura e quiseram a retirada de cartazes e acabaram por conseguir em última instância, abrindo um precedente gravíssimo em democracia, no meu entender, tendo em conta que os próprios deputados e candidatos estão particularmente protegidos pela liberdade de expressão do ponto de vista da representação política, e portanto eu acho que é um precedente que foi aberto de forma muito grave e que pode abrir, como eu disse, precedentes para outros casos. Mas esta hostilidade ainda é mais gratuita, e neste momento é Filipe Santos Costa basicamente com uma azia sobre o que é previsto que aconteça no domingo. Não quer dizer que aconteça, nós não sabemos. Só as pessoas que vão votar é que contam. Há pessoas que se calhar responderam às sondagens e que de repente mudam de ideias e nem vão votar. Há outras pessoas, como é por exemplo o candidato Coutinho de Figueiredo, que não é uma questão de ser o Coutinho, é só uma questão de... Eram os dados que a Católica mostrava. Coutinho de Figueiredo tinha basicamente 50 e muitos % das pessoas que diziam que iam votar nele e que diziam que poderiam eventualmente mudar o sentido de voto antes de chegarem a colocar o papelinho na urna. E, portanto, isso é significativo. Ou seja, há muita coisa que pode mudar. André Ventura e António José Seguro estão separados por um ponto. Esse ponto pode, de repente, vir para António José Seguro saído do eleitorado de Catarina Martins ou de António Filipe, ou, eventualmente, à última da hora, André Ventura pode sacar um pontinho ou dois, principalmente a Marques Mendes, talvez mais a Marques Mendes do que a Coutinho, porque o Marques Mendes está numa decadência que já não me parece ser recuperável, e Coutinho de Figueiredo aparece algo distante do primeiro lugar e até, em última instância, algo distante da segunda volta, estando algo distante e fora da margem de erro da sondagem da Católica, que o coloca fora da segunda volta. Não é por imenso, mas apesar de tudo é por uma margem algo significativa. E, portanto, esta hostilidade de Filipe Santos Costa tem sido combustível para o Chega. Não só de Filipe Santos Costa, mas como dos colegas dele. André Ventura tem provavelmente uma das campanhas mais pacíficas que já teve, pelo menos desde metade da campanha para a frente, em que houve hostilidades entre Gouveia Melo e Marques Mendes, houve hostilidades entre Marques Mendes e Coutinho também, porque o Coutinho tinha falado na altura de haver apoiantes de Marques Mendes que estavam a sugerir que ele desistisse
desistisse da sua candidatura, portanto a minar ali um candidato que tem um eleitorado comum e com o qual ele estava a disputar. Coutrinho também não jogou limpo, porque se diz uma coisa destas tem que concretizar a ideia, diz que foi pedido ao próprio que desistisse da sua candidatura em favor a Marcos Mendes, não concretizou, não falou em nomes. Isso é feio, isso é muito feio. E é minar um adversário de uma forma que ele não tem coragem de concretizar. E enquanto que André Ventura e António José Seguro foram provavelmente as pessoas que fizeram a campanha mais limpa destas presidenciais, André Ventura volta a ser alvo desta hostilidade. E eu admito que haja vozes contra André Ventura nas televisões portuguesas e acho que deve haver sempre. Acho que deve haver sempre vozes contra André Ventura, contra Seguro, contra Marcos Mendes, contra Coutrinho, contra que candidato ao partido for. Agora, esta hostilidade gratuita fica-lhe mal e parece-me que mina de forma clara qualquer noção de profissionalismo que as pessoas possam ter de Filipe Santos Costa. Andar a dizer que o candidato que está em primeiro lugar nas sondagens não sabe comer com talheres e que não é civilizado. É que já disse isto antes, portanto isto é uma expressão que é muito conhecida publicamente dele, mas enfim, vamos ouvir a segunda parte. Porque já está a pensar na segunda volta. E aquilo que André Ventura quer para a segunda volta não é uma polarização entre direita e esquerda e não quer que o seu radicalismo, enquanto representante da direita mais radical no país, se intrometa nessa bipolarização. Enquanto que António José Seguro fará provavelmente uma outra coisa. Será uma bipolarização entre o radicalismo e a moderação, entre o extremismo e a capacidade de criar diálogos. E, portanto, porque se a questão for direita-esquerda, neste momento parece mais ou menos evidente que o eleitorado de direita é maioritário no país. Se a questão for radicalismo ou moderação, aí a análise é um bocadinho mais fina e pode, aliás, dar um debate bastante mais interessante, até porque tenho dúvidas que André Ventura tenha capacidade de representar toda a direita que neste momento tem lugar no Parlamento, embora, no caso da Iniciativa Liberal e de Coutinho Figueiredo, se tenha assistido a uma venturização de Coutinho Figueiredo e a uma cheguização da Iniciativa Liberal. Fazer aqui alguns comentários sobre o que foi dito. Em primeiro lugar, dar nota de que André Ventura, exatamente como António José Seguro, parecem já ter mais ou menos ensaiada a mensagem política principal e a narrativa principal da segunda volta, independentemente de irem à segunda volta ou não, que eu acredito que vai ser a segunda volta entre os dois. António José Seguro vai dizer que ele é o candidato moderado face ao radicalismo e André Ventura vai dizer que é o candidato antissistema, que é verdadeiramente, e eu não digo que nenhuma das narrativas seja mentira, quer dizer, o André Ventura tem um posicionamento político radical para Portugal e, portanto, eu admito que Seguro possa dizer isso de forma clara e aberta. Agora, as pessoas têm que decidir se querem mais do mesmo ou se estão disponíveis para ter um Presidente da República mais interventivo e com outra forma de estar. Parece-me que a Iniciativa Liberal e o Coutinho de Figueiredo não alteraram a sua substância, alteraram a sua forma para chegar aos jovens e, aliás, o sucesso de Coutinho nas redes sociais é uma prova clara disso, quer dizer, ele só no Instagram aumentou mais de 100 mil seguidores em meses, portanto é uma coisa impressionante, confesso, e a campanha dele foi impressionante do ponto de vista mediático, mas parece-me que caiu numa espiral negativa da qual não vai recuperar e, portanto, a Iniciativa Liberal e o Chega não se aproximaram em conteúdo, aproximaram-se em forma, por muito que o Coutinho agora venha alterar à última da hora as posições. Parece-me também, para terminar o vídeo, que André Ventura, passando à segunda volta, na segunda volta se vai decidir se André Ventura é Presidente da República ou é Primeiro-Ministro. Porque passando à segunda volta parece-me absolutamente inevitável que venha a acontecer, porque André Ventura, a vitória de André Ventura está na passagem à segunda volta. E se passar em primeiro e depois tiver o país todo contra André Ventura, meus amigos, posso-vos garantir que ele até pode nem ser Presidente da República, mas vai ser Primeiro-Ministro. E, portanto, era basicamente isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos, entretanto, muito grato, como é habitual, que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais do MBUE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.